Na tribuna, pelo tempo regimental, o vereador Hélio Oswaldo Vieira. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, munícipes que nos assistem na noite de hoje, eu estava para falar isso, senhor presidente, e quero prosseguir dentro da questão colocada pelo vereador Erilson Vieira aqui com relação às enchentes e dizer uma coisa muito importante. A dívida desta ponte em Campinas é uma dívida dos últimos governos e que o atual governo está realizando. Parabéns, está concretizando o início de uma obra que é importante. Mas é bom que a comunidade de Campinas saiba, e que todo mundo está sabendo, que não vai resolver o problema das enchentes do Rio Araújo, gente. Vai ser uma ponte bonita, uma ponte necessária, vai dar um trabalho enorme, vai levar mais de um ano para concluir, com certeza, porque tem que mudar a adutora da Casan. Olha, vai ser um transtorno com todo o mérito e parabéns para o governo de realizar a obra, mas vão reclamar muito da obra, infelizmente, porque vai dar muito transtorno, embora ela seja importante para a cidade, mas não vai resolver o problema da enchente do Rio Araújo. Nós temos que entender que hoje a pavimentação asfáltica, o aglomerado urbano, as construções clandestinas contribuem para selar o solo e a água vai para algum lugar. Todo mundo se esqueceu, inclusive quem mora em Campinas, porque nunca reclamaram disto, de que no passado mudaram o curso do Rio Araújo, o curso natural do rio, por especulação imobiliária, mudaram o curso do Rio Araújo. Ou seja, tudo o que aconteceu nos últimos anos contribuiu e contribui para a questão das águas hoje. Então, eu estou dizendo isso porque com 22 anos de vida pública eu aprendi uma coisa, não adianta, ninguém engana mais ninguém. Então, se é governo, tem que falar a verdade, se é oposição, também não precisa... Não estou fazendo uma crítica a Vossa Excelência, não. Vossa Excelência foi bem correto, não colocou. Estou dizendo que por aí se escuta reclamação no jornal, porque isso, porque aquilo, porque a água. Gente, o mundo está entupido de casa, o mundo está entupido de asfalto, o mundo está entupido de gente cega, que se faz de cego para não ver as construções clandestinas, né? É só andar por dentro de São José, em todos os cantos, com proteção de alguns agentes políticos, inclusive, com proteção. Não deixa ali, deixa o cara construir. Olha, se fizéssemos aqui, senhor presidente, uma comissão de vereadores para levantar as obras clandestinas da cidade, feitas com o beneplácito de muita gente, nós iríamos ficar estarrecidos. Então, hoje, reclamar do loteamento de Benjamin, que enche, quantos defenderam a invasão do Benjamin? Vão lá perguntar para as pessoas. Quantos moradores lá fizeram na calada do final de semana, da noite, as casas na beira do rio? Porque nós temos que colocar isso em pratos limpos, porque hoje essa enchente está acontecendo, vai acontecer nos próximos 40, 50 anos. Nós vamos morrer, os nossos netos vão ver se nós não tomarmos algumas providências. O que nós temos que pedir, senhor presidente, é que nessa casa, a comissão de obra, devia se aproximar um pouquinho mais da Defesa Civil, conversar, pedir primeiro a lista das áreas de risco da cidade, que são as áreas de risco de 30 anos atrás. Onde enche em São José são sempre os mesmos lugares. Ontem, esse final de semana, Colônia Santana está com problema de água. Sobe o rio da Colônia Santana, vê quantos barracos na beira do rio, com o beneplácito da comunidade de Colônia Santana, com as lideranças da Colônia Santana. Estou aqui citando isso, que é um exemplo. Serraria. Aqui o Benjamin, loteamento do Flor de Nápoles, com o beneplácito, com os olhos fechados dos últimos governos. Então, hoje, se gasta uma fortuna de dinheiro a cada enchente, e nós sabemos exatamente onde vai encher. No sábado agora me ligou um amigo meu, aliás, domingo de manhã, Hélio, está enchendo lá no Pinheiros. Não me ligaram ainda. Porque quando a água bate na porta, o Lédio de lá sabe disso, tem uns amigos meus lá que,
vamos ter que ir embora. E quando eles não dizem, vamos ter que sair, eu já sei que a coisa não está tão grave assim. Porque a gente sabe exatamente onde são os pontos. Então, acho que nós precisamos, cada vez que formos levantar essa questão, nós precisamos, primeiro, gente, levantar os pontos críticos e sentar com o governo, com os técnicos da área, com o secretário da Defesa Civil, e levantarmos que soluções podemos fazer. Vou dar um exemplo aqui crítico, vou dar uma parte da Vossa Excelência, estou controlando o nosso reloginho lá, vou dar o final para Vossa Excelência. O caso do terreno da família Belardo Santos da Silva. Eles não podem vender. Aquela família ali, eu não quero aqui discutir o passado de ninguém, porque sempre tem uns fofoqueiros de plantão. Naquela família, o único patrimônio deles é aquela área, que não pode ser edificada porque prejudica o Pinheiros, que o poder público permitiu que o Pinheiros fosse feito na beira do rio, no leito secundário do rio, e hoje é um pepino que a prefeitura vai ter que resolver, e nós temos uma família que hoje depende de uma terra que não pode ser vendida, há uma lei aqui que proíbe, e ninguém dá a solução. Solução porque eu quero ver se se alguém tivesse um terreno e tivesse sem dinheiro para comprar comida, e não pode vender, porque enche, sim, mas e daí? Se enche hoje é porque no entorno dele permitiram construções clandestinas, loteamentos irregulares. E quem a vida inteira investiu, gerou emprego, hoje querem vender, querem fazer negócio do terreno e não podem. Tudo isso é a distorção da ausência do poder público, de a gente ficar só falando e não apresentamos uma proposta concreta de solução. Então, eu quero dizer, senhor presidente, que na semana que vem nós vamos retornar à luta do Rio Araújo, que o Rio Araújo vai ser despoluído, quer queiram, quer não, mais cedo ou mais tarde. Eu não morrerei sem que eu veja a competência dessa cidade de nós provar que é possível limpar o Rio Araújo. E com a corresponsabilidade da população. Daqueles que hoje jogam esgoto na vala e vai para o rio. E não paga esgoto. O cidadão que está em Campinas hoje paga o esgoto, vereador Maci? Ele paga porque a Casan passa com a rede. E o cidadão do outro lado, como a Casan não leva a rede, ele não paga o esgoto e joga para o rio. E quem é que cuida do rio? E quem é que cuida da rede pluvial? No meu entendimento, todo mundo tem que pagar o esgoto. Mesmo aquele, principalmente, aquele que joga no rio, que joga na rede pluvial, esse tem que pagar. E, aliás, pagar mais caro. Então, quando nós vamos falar sobre questão ambiental, sobre todo mundo é culpado, quando nós vamos falar de enchente, de chuva, disso, daquilo, vai continuar enchendo. Parabéns para o governo, que vai começar a obra da Ponte de Campinas, mas pode ficar certo, não vai resolver o problema da enchente em Campinas. Esqueçam isso. Isso é um assunto que não tem nem que discutir. Vamos sofrer muitos e muitos anos a questão da enchente de Campinas. Como me faltam 2 minutos, senhor presidente, eu vou permitir uma parte ao vereador Edilson, e se sobrar uns segundinhos, eu me despeço. Obrigado, vereador, pela parte. Até em termos para contribuir um pouco com Vossa Excelência e também justificar o seu comentário. Na questão da Comissão de Obras, nós, vereadores, nós sabemos quais os locais de área de risco. E será se o nosso governo sabe? Porque se ele soubesse, deveria prevenir do que remediar. E na questão da ponte do Rio Araújo, é o seguinte, vereador, se nós ficarmos no achismo, achar que não vai resolver isso, não vai resolver aquilo, nada será feito. Então, a gente tem que fazer, eu concordo com Vossa Excelência, não vai resolver na sua totalidade, mas 80% garantido, vereador, garantido que eu sou nascido ali, eu me criei ali e eu conheço bem aquela área. E sei bem o estado que está aquela ponte, o quanto ela represa as águas que vão em direção ao mar. Então, uma nova ponte ali vai ser de grande valia e, com certeza, 80% vai ser resolvido. Obrigado. Primeiro, eu sou favorável à ponte, acho que é fantástica, é bom. Segundo, ela não vai resolver o problema da enchente, não vai nem ajudar. E terceiro, o atual governo não está sendo negligente em relação à ponte. Os últimos governos foram negligentes, inclusive aqueles que mudaram a trajetória do Rio Araújo,
Porque é muito fácil, só se critica o atual governo. A gente só bate no que está de plantão. A gente sempre é bom lembrar, porque nós temos memória curta, de que os últimos governos contribuíram, todos os governos anteriores, todos, não é um não, todos, contribuíram para que essa situação chegasse naquele ponto. Muito obrigado, senhor presidente.